sobre emoção e ira. A gente vai começar, então, a nossa aula. Eu vou colocar lá no nosso grupo as escrituras que servirão de base para a gente hoje, tá bom? Tá com medo de Mórmon? Não, vou pedir para você já... Deixa eu só ver aqui como é. Ah, já tinha colocado. Bom, tem segundo Nef, 31:20, que é livro de Mórmon. Isso. Depois Moroni, 10:20, quem puder. Hebreus 6:11-19. Quem está em casa, se quiser participar da aula, fiquem à vontade de abrir o microfone, abrir a câmera, tá bom? Hebreus 6, do 11 ao 19, tá? Quem tiver com Moroni aí, você me fala. Timóteo também, segundo Timóteo tem. Depois a gente pega. Vamos começar, então, fazendo a leitura do nosso discurso. Moroni. Peraí que eu vou pegar aqui. Eu achei que tivesse posto no grupo, não coloquei, pus no meu grupo. Pus 2 vezes no meu. Aí fica difícil, né? Vou por aqui de novo. Assuntos. Cadê assuntos? Aqui. Moroni 10:20 e 7:3, depois 40:42. Igual eu olhar para a pessoa para tentar lembrar. Ah, mas a gente não está sozinho. Para reparar quantas pessoas estão falando sozinhas na rua. Esses dias eu tenho reparado. Não é verdade? Muita gente fala. Mas é igual eu. O pessoal não pensa bem, mas alto é fácil. Não, mas eu converso. Eu não tenho problema com isso, não. Eu falo mesmo. Se tiver vontade, eu falo mesmo. Não me reprimo. Não, mas tem que ser assim. Pô, assim. Eu gesticulo também. Discute, mas cala a boca, velho. Raciocínio intenso aqui. Olha só, hoje o nosso tema... Eu vou pedir para você colocar na aula depois, tá bom? Porque logo já está acabando aqui. Hoje o nosso tema, então, é sobre arbítrio e ira. Eu até coloquei no meu Instagram uma frase daqui, né? Que ele já abre o discurso dizendo: uma característica astuciosa da estratégia de Satanás é convencer-nos de que ira e arbítrio não tem nada a ver um com o outro, fazendo-nos acreditar que somos vítimas de uma emoção incontrolável. Foi a frase do Bom Dia ontem, né? E aí, logo ele já traz, vale lembrar também, gente, que esse discurso é de 1998. Antigo e tão atual. Né? Vale lembrar aqui também que ele pauta muito em cima da família. Começa o discurso falando, né, do hino da família, né? Família tem sim, eles são tão bons para mim. E é um hino que a gente muitas vezes vê muito na primária, né? Alguém quer comentar alguma coisa do que leu aqui? Eu ontem eu também, durante familiar, um discurso que acabou se encaixando um pouco com esse. Legal. Da Ilha de abril de 2014, um discurso é o que você acha. E também fala, né, ele é basicamente a reação né, da ira, que no discurso conta o apóstolo, né, ele em um momento de preocupação ele acabou gritando com a esposa dele, né, e ambos ficaram magoados um com o outro. E aí também enfatizou muito a questão da família, né?
E aí, lendo esse discurso, eu fiquei ponderando a parte do arbítrio e a ira, né? Que a gente... E aí eu tô tentando estudar bastante tempo sobre inteligência emocional. Porque a gente tem muito... É uma coisa realmente carnal nosso de falar, eu fiz sem pensar, uma emoção, sabe? O arrependimento depois, né? E pensar que a gente não controla nossas emoções, né? Mas nas escrituras, se não me engano, em Lucas fala que aquilo que sai do homem, né, ele pode nos condenar. E aí eu fiquei ponderando que a gente tem o poder de realmente conseguir controlar nossas emoções. Então, quando a gente fala que agiu sem pensar, falou grossamente, é a gente tentando se enganar, né? Porque a gente... 2 vezes, né? Exato. A primeira na hora que falou e a segunda agora que já está justificando. Exato. Estou tentando aquela justificativa que você sabe, você tem o raciocínio antes de falar aquilo. E escolheu por falar, né? Só não está querendo lidar com as consequências após a fala. Então, eu fiquei ponderando bastante sobre isso e achei bem interessante, né? Falar que não é simplesmente, foi sem querer, mas que a gente usa o arbítrio, exerce o arbítrio neste momento, e quando a gente acaba sendo essa pessoa que grita, que é irada, a gente vira escravos disso, né? Porque a gente sempre vai tentar arrumar uma justificativa para arrumar aquilo que foi falado. Então, gritou e arrumou Você pegou o controle que você tinha e pôs na mão de alguma situação, Exato. ou de alguém, né? Sempre vai jogar a culpa para alguém, sendo que na verdade é nosso, né? De não conseguir controlar o nosso carnal. É. Aqui diz assim, né? Que a família é o alvo primordial de Satanás. Ele está em guerra contra a família. Uma das suas estratégias é a maneira sutil e astuta de ser notado é penetrar em território inimigo, ou seja, em nosso lar, em nossa vida. Ele prejudica e muitas vezes destrói a família dentro das próprias paredes do lar. Seu plano é levar os membros da família à ira. E quantas vezes isso acontece? Eu estou fazendo agora uma pós-graduação em constelação familiar. E é bem impactante, assim, mexe bastante. E hoje eu estava lendo, né, uma aula em que ele diz que todos os problemas, eles derivam do núcleo familiar. Todos. Porque, de alguma forma, vem dessa estrutura que a família trouxe, né? E aí a gente vê que a família é o grande alvo de Satanás. E é uma estrutura que vem de antepassados, né? Vem de gerações passadas, né? Porque, às vezes, você acaba pegando uma característica da sua mãe, mas que a sua mãe pegou com a mãe dela, e que a mãe dela pegou com outra pessoa, e assim vai levando, né? Você sabe que a gente sofre influência de até 8 gerações. Então, influência direta de até 8 gerações. É muita, muita né? coisa, né? E aí acaba influencia muito na vida da pessoa. Algo que eu estava pensando hoje em relação a isso é que, por exemplo, né, ele falou de quando você está irado, você explode, né? Mas tem pessoas que ficam iradas, mas não explode, né? Às vezes explode para dentro, né? Explode para dentro, ou às vezes surta de uma outra maneira, sem gritar, sem xingar, mas surta de um outro jeito, tipo meio vingativo, né? Fazer alguma coisa para prejudicar o outro e se sentir vingado, se sentir, né, de alguma forma saciado com aquela ira que sentiu, né? E aí depois eu fiquei me perguntando, mas como é que a ira começa, né? Ela tem um começo. Ela não é uma coisa simplesmente você acorda e fala, hoje eu tô irado e vou sair xingando. Acordei irado, né? E cuidado com quem tá perto, né? Então, que se cuide quem esteja perto. Às vezes tem louco que acorda mesmo. Hoje eu vou ferrar todo mundo. Hoje farei maldade. É hoje. Tem gente que acorda meio doido, sabe besteira e xingando meio muito. Mas, de qualquer forma, isso acontece de algum jeito. Ou um sentimento de mágoa, ou porque você se sentiu ofendido com alguma coisa, ou foi algo que, de repente, alguém, sei lá, falou e você não soube receber aquilo de uma forma positiva e receber de uma forma negativa, e aí você foi acabando alimentando aquele sentimento, alimentando, até que chega uma hora que você, bum, né? Faz essa explosão, né? Então, eu fiquei ponderando, né? Como é importante a gente ter controle sobre os nossos sentimentos, né? Para que a gente não chegue a esse ponto de se irar, a ponto de, sabe,
Tem gente que pega faca, pega arma, já Mas você pega sabe o pedaço que de é pau, mais sai complicado? Porque, louco assim, na rua. nesse caso, ele é muito extremo e você consegue enxergar o extremismo. Sim. Mas os casos que não são extremos, que ficam muito para dentro, muitas vezes você não vê a evolução também, É, né? E o caso extremo, pelo menos, alarda, né? O caso que não é extremo, você não sabe como que aquilo está sendo resolvido, né? Trabalhado. Então, todos os casos, eles são complicados mesmo para a gente enxergar, olhar. Mas vale a gente, até vale a pena a gente, de repente, já começar a pegar as escrituras, porque aqui ele diz uma coisa que é muito, achei até engraçado, né? Que ele falou, nossa, pensei, né? Assim que eles falam, ele diz assim, né? Que a gente escuta as pessoas falarem, perdi a cabeça, né? Perder a cabeça é uma expressão interessante que se tornou muito usada. Perder alguma coisa implica em não ter a intenção, por acaso, involuntário, não ser responsável por algo, talvez algo um pouco descuidado, mas sem responsabilidade. Ou ele me tirou do sério, essa é uma outra frase que ouvimos muito, né? E é um mito que precisa ser desmascarado. Isso, gente, ele está falando há quantos anos atrás? 45. Ele está falando isso há 20 e 26, tantos anos, né? 26 anos atrás. Hoje em dia se fala de inteligência emocional. Nessa época nem se falava direito sobre isso. Se não me engano, o Goleman, acho que escreveu o livro dele em 95. O Daniel Goleman, que é o que desenvolveu, trabalhou a inteligência emocional. E aí ele diz assim, ninguém nos tira do sério, as pessoas não nos irritam. Não há quaisquer força atuando. Ficar zangado é uma escolha consciente. Uma decisão, portanto, podemos escolher não nos zangar. Nós escolhemos. E ainda ele diz, né? Para aqueles que dizem, mas eu não consigo evitar, ele diz, tolice. Mônica, sobre isso, a gente já falou sobre qual que a gente pensa, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que os espíritos e a carne sempre vão estar em guerra. Sempre. Mas só vai vencer aquele lado que a gente mais alimenta. Então, tem um discurso também que ele é sobre ira também, e ele fala, né, antes da gente se irar, tem que fazer a pergunta se realmente vale a pena se irar para aquilo. Tipo, teve uma época que eu estava muito impaciente. E quando eu li esse discurso, eu fiquei, poxa, realmente, tipo, realmente vale a pena ficar nervoso por causa disso? Será que realmente me atingiu? Porque tem aquela coisa de nem atinge tanto assim, atinge superficialmente, que a pessoa fala e você já vai na reação lá, né? E aí eu fiquei ponderando bastante a respeito disso, quando ele falou, né, da escolha. Eu falei, nossa, realmente é uma escolha você reagir, né? Existe diferença entre reagir e você agir, né? E o nosso reagir, ele é carnal. E o nosso agir é aquele que você para, pensa e toma, né? Escolhe. Então, fiquei ponderando bastante sobre isso. É uma coisa que eu gostei bastante, até quando ele falou que a gente usar desculpa, né, de não conseguir, que é uma tolice. A gente sabe escolher, sim, conscientemente ainda. Mas é muito comum você ainda escutar pessoas dizendo, eu não consigo, eu não sei, eu não consigo fazer isso, né? Ele ainda diz assim, a ira pode ser controlada. Essa doutrina ou mandamento do Senhor, que ele diz lá em Nef, né, que a gente depois vai dar uma lida aqui, em Nef 3, 11, 29 e 30 diz, Paulo faz a seguinte pergunta, podeis irar-vos e não pecar? O Senhor é claro com respeito a esse assunto. Aquele que tem espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, que leva a cólera aos homens, ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é a minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Essa doutrina ou mandamento do Senhor pressupõe o arbítrio e é um apelo para que a consciência tome decisão. O Senhor espera que nós tomemos a decisão de não nos irarmos. Então, olha como eu amo esse evangelho, eu amo aprender dentro da igreja, porque a igreja, ela traz muito essa questão da consciência o tempo todo, do estudo, né? Não é só uma questão, a gente considera também toda essa questão
da sensibilidade, do sentimento, mas é uma questão muito racional também. Você trazer o seu racional junto para você aprender junto, né? E o quanto a gente aprende dessa forma aqui na igreja, né? De entender que você consegue pensar e pensando de forma consciente tomar uma decisão por uma escolha. Ah, mas esse processo é muito rápido e eu não dou conta. Realmente, ele é muito rápido, né? Até às vezes você já está lá, já está lá irada, né? Sábado eu tive uma situação com o meu marido que ele disse alguma coisa que em tempos atrás ele já estava esperando uma resposta homérica. E aí eu continuei, eu disse para ele, essa pergunta não merece minha resposta agora. Aí ele ficou me olhando, tipo assim, né? Vem, né? Tipo, vem, ó, esperando que fosse. Não, e estava tudo bem não dizer, né? Porque a gente começa a tomar consciência de algumas coisas que você fala, acho que isso não tem necessidade. Acho que não precisa disso agora, né? Nossa, eu passei por isso uma passada, semana retrasada, porque eu estava muito estressada, sempre estava estressada por demais. Mas é porque eu estava fazendo tempestade por água. A gente, né? E às vezes a gente tem essa necessidade, né? Precisava para tanto, né? Mas é como você falou, né? Acho que isso coisa de gerações passadas, né? Então, eu venho trazer, e aí já misturou tudo com uma outra coisa, e aí já fez aquela bagunça toda. Mas o que eu percebi é que quando eu caí em si, e eu falei, poxa, eu posso ir lá fazer o que eu tenho que fazer, e terminar, e voltar, e pronto, né? E aí eu fui lá no fórum, peguei o tal da senha que pediram para pegar, entreguei para a pessoa, pronto, acabou, né? E aí eu percebi que eu falei, peraí, mas por que eu estava fazendo tanto tempestade em copo d'água? Por que Era eu só estava me isso. irritando com uma coisa assim, né? Já percebeu que às vezes a gente se irrita e às vezes é muito mais simples ir lá e resolver e fazer, não é? Então aí entra essa situação, né? De você realmente ter o controle de si, para que as coisas não se tornem tão difíceis de ser realizadas, que não causa tanto estresse, tanto mal-estar, né? Eu acho que é bem isso que o inimigo quer, fazer a gente perder a paciência com coisas simples, né? Fazer a gente se cegar por uma coisa fácil de ser resolvida. Essa palavra né? é bem colocada, se cegar. Porque eu falo mesmo, eu estava cega. Depois que eu resolvi, eu falei, nossa, é como se aquela nuvem escura tivesse saído da minha visão, e aí eu falei, agora eu enxergo plenamente as coisas. E todas as pessoas têm essa situação, mas vocês percebem como a mulher tem bastante dificuldade de lidar com essas coisas? Sim. Eu não vou dizer que ela tem mais dificuldade que o homem, mas é mais aparente essa dificuldade que o homem. Sim, porque nós mulheres parece que a gente se apega mais a essa situação. Sente, né? 10 vezes mais, parece. A maioria dos homens que tem um problema, eles comem normalmente, dormem normalmente, vivem normalmente. Olha, deve ficar preocupado, mas não chega a ser como a gente. Exato. A gente fica sem dormir, a gente fica sem comer, a gente entra em pânico. Enquanto o homem, para mim normal, dormir bem a noite inteira. Não é? O homem é assim. A forma de lidar, né, com as coisas é bem diferente. A gente, mulher, a gente se apega a essa situação de uma maneira tão extrema, a gente sofre demais. A gente passa uma situação assim que nem deveria sofrer. Mas quando a gente pegar essa situação de uma forma tão, né, contundente, não sei, de uma forma tão, assim, né? Não sei se é porque a gente quer resolver logo, ou porque a gente tem medo também. Só que a gente vê isso muito também nas situações que são familiares, né? Então, porque nós mulheres, a gente se vê como o arrimo da família emocionalmente, né? É uma situação assim que eu até falei, nossa, por que minha mãe me deixou com tanta coisa? Mas, enfim, é algo que você fala, poxa, eu só quero resolver isso, eu quero resolver isso, daqui para frente mais, não dá mais. Mas, infelizmente, enquanto tiver que ser resolvido, vai ter que ser resolvido, e quando tiver que ter uma situação delicada, eu tenho que ter a sabedoria de lidar com a situação. Sabedoria. Sem perder o equilíbrio, né? Sem perder a capacidade de fazer com que minhas emoções se tornem sempre controladas. Né? Uhum.
para não levar nesse sentido da discórdia, porque daí confesso que acho que eu estava levando até para esse sentido, falando, gente, não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo, vai ter briga, vai ter confusão. Você sabe que muitas vezes É. a gente confunde também as coisas, que à medida que você talvez não sinta que você está com as rédeas das situações na sua mão, é como se as pessoas te controlassem. Ou você tem que viver o extremo do estresse. Ou você é estressada ou você é controlada, né? Então a gente precisa encontrar o caminho do meio Até para não chegar nesse ponto da irritação, né? verdade? Para você não perder a capacidade de se irritar dessa forma, mas como você falou, ter esse meio, né, para falar, para ter equilíbrio. E muitas pessoas às vezes se irritam mesmo, pessoas mais coisas assim, como o profeta falou, foi discurso. A gente, qual foi o discurso do livro que falava de não aceitar abusos, né? A gente tem que perdoar, mas não aceitar esses abusos, porque o abuso não é algo que deve ser aceitado, né? Você perdoa a pessoa, mas não vou aceitar os seus abusos, ou seja, você fazer algo que me machuca ou que me faça mal. É o se posicionar, né? E também tem uma outra situação. Em muitos casos, quando a pessoa tem um ataque de ira, quando a pessoa tem um sentimento de raiva, nem sempre é aquela situação só. Vem um acúmulo de coisa, vários pontos mal entendidos e resolvidos que se acumularam ali e aí a coisa estourou, né? Então, quando você vai olhar, só deixa eu entender qual é o problema real. Tem vários problemas, não é um central. Tem várias situações ali para resolver. Né? Ou na metade do caminho, que não foi resolvido. E aí, quando a pessoa vai, ela já vai juntando tudo que tinha lá. Né? Esse é o ponto. Você pode entrar eu vou pedir para ela que ela fique do meu lado, tá bom? Pode entrar na aula para mim? Claro. Que tá acabando a bateria aqui. Pessoal, Pessoal, eu vou entrar na aula com outro celular, tá? Vou deixar esse aqui gravando, vou entrar no outro. Se der algum problema de áudio, interferência, vocês me avisam, por favor. Né? A gente começa a entrar nesses Estamos aqui. Cada vez mais vai só aumentando. Exato. Né? E eu percebi que é muita forma como a gente vê também. Porque às vezes, por que não vai ter fim? Ele vai se prolongar. Mas é a forma como você está lidando com ele. Verdade. Eu não dei conta da nossa necessidade de lidar com a coisa desse jeito. Posso lidar melhor. E é até bom. Estão ouvindo por aí, gente? Quem está online? Você em si, mas eu terminei de não falar, então falada na minha. Mas as pessoas que estão à sua volta notam e acaba afetando até elas algo pessoal seu. Então, por isso que Satanás ele é muito orgulhoso, né? Nossa, ele é muito astuto. E aí, sábado, eu estava conversando com o pai de um amigo, ele falou que às vezes não tem nem problema, assim. Não tem problema nada, mas o inimigo tá ali. E ele acaba se tornando problema, porque às vezes passou por uma situação com a esposa, e quando ele conversou comigo, ele falou assim, nossa, a gente estava cego pelo menino mesmo, porque não tinha problema, não tinha tudo isso, mas ele vem, né? E eu falei, nossa, realmente, às vezes a gente está segurando a barra de ferro, mas passa a névoa de escuridão, e a gente muitas vezes não consegue sair tão rápido quanto a gente esperava, né? Fica meio preso ali até tem uma luz. Então, eu fiquei ponderando bastante isso também. E lembrem-se, né, gente, que a gente tem os vícios, né? E o inimigo nos pega pelos vícios. Ele conhece, né? E o vício emocional é um vício que as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer, aceitar e enfrentar, né? Então, vocês muitas vezes podem viver um vício de emoção mesmo. Você está habituado a brigar, você está habituado a fazer coisas a ter um relacionamento abusivo de alguma forma, desgastante de alguma forma, né? E você está habituado a viver daquele jeito. E é ali que o inimigo te pega, porque fala, aqui, ó, já baixou de novo, já está com a guarda baixa, deixa eu chegar aqui perto que está com a guarda baixa. Né?
E é por isso que a gente tem que olhar como nós estamos reagindo às coisas, né? Acompanhar nossas emoções. Tem conseguido fazer o diário das emoções? Estão fazendo? Aham. Essas últimas semanas tem sido muito, muito. E aí, pronto, feliz. Ai, que delícia! Coisa boa, parabéns. Vamos ler então as escrituras? Vamos começar por. Já pegou aí? Segundo, né? Segundo F, 30 aí. Você tem aí? Você está com o seu grupo aberto? Lá no Assuntos? Tá certinho lá. Segundo deve 31, 20. Tem um 20. Deveis, pois, prosseguir com em Cristo, tendo um perfeito pescador de esperança e amor a todos os homens. Portanto, assim prosseguir, contemplando-vos com as palavras de Cristo, e perseverai até o fim, e que assim diga o Pai. Tereis vida eterna. Gente, é tão bom ouvir isso quando a gente está numa boa, né? Vai falar isso na hora que você está com raiva. O que acontece? A gente nem permite muitas vezes ouvir, aceitar, trazer para dentro de nós isso, né? O que mais? Tem mais alguma escritura aí que dá para a gente ler? Tem sim. Hebreus 6, 11, 12. Tem Moroni 10. Você separou mais algum? Semana 10, 20. Ah, então vamos lá. Portanto, é preciso haver fé. Você abriu? Também haver fé. Oi? Ah, tá. Semana 10, 20, né? Isso. Portanto, é preciso haver fé. É preciso haver fé, é preciso haver esperança. É preciso haver esperança, é preciso também haver caridade. Esse trecho a gente já tinha lido, né? Essa escritura numa outra aula, quando a gente falava de... Porque está muito interligado. Quando você está nessa fase, na bad mood, né? Quando você está na ira, você tem que lembrar de trazer o seu sentimento bom, as coisas boas e puxar o fio da meada, né? E muitas vezes vem pela fé, vem por você se decidir a retomar os princípios que o Senhor nos ensinou. Quando ele fala de caridade, ainda tem a capacidade de ver a pessoa de uma forma melhor, né? De uma forma diferente do que a gente vê como se, poxa, eu tô com muita raiva, mas peraí, ela é um filho de Deus, é uma pessoa, ela tem sentimentos. Você tem que ir jogando tudo isso aí para aquela ira Vai amenizando, né? amenizando, né? Para que aí entre realmente o sentimento da caridade, compaixão mesmo pela pessoa. E o quanto a gente tem que fazer muito mais por isso, porque, no geral, a cada uma palavra negativa, como que é? A cada uma palavra negativa, a gente precisa de 5 positivas para equilibrar. Então, o trabalho é de 5 vezes mais. Então, a gente precisa fazer uma força-tarefa, porque a ira, ela desencadeia uma série de coisas dentro de nós. E muitas vezes a gente põe para fora, mas nem todas as vezes a gente põe isso para fora. E aí que começam algumas doenças, né, também, algumas psicossomáticas, algumas doenças da alma, né, algumas condições que a gente tem dificuldade de lidar. Alguém que está online quer comentar, falar, participar de alguma forma? Bom, vamos ler mais um trecho? Eu peguei aqui 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7, tá bom. E fala assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A gente volta para aquele discurso maravilhoso de sermos pacificadores do presidente desses últimos, né, dessa última conferência, Sim. né? Como foi maravilhoso ouvir aquelas palavras e tá tão quentinha para nós, né, esse discurso. O quanto a gente precisa lembrar que somos a imagem e semelhança dele e o quanto ele é pacificador, né? Se você parar para pensar em qualquer momento que você fala sobre Jesus Cristo, você tem aquela imagem de mansidão. Não é? O quanto a gente precisa trazer para nós essa condição de sermos imagem dele e semelhança. E quando a gente está na ira, Isso não acontece. isso não acontece. É interessante, é como você até falou, né? É um poder de escolha.
Só que eu gostei, eu não sei se vocês já comentaram, do trecho que ele fala assim, que às vezes a sensação que dá é que é como se fosse uma receita, né? A, a parte daí, ele fala bem aqui no começo, que... ele fala assim, ela prejudica e muitas vezes destrói famílias dentro das próprias paredes do lar. Seu plano é levar os membros da família à ira. Satanás é o pai da discórdia que leva a cólera ao coração dos homens para contentarem uns com os outros. O verbo levar parece até fazer parte de uma receita de um desastre, né? Então ele fala, né? Tecnicamente a sensação que dá é que o levar é como se fosse uma preparação, né? A gente não leva a ira, né? Aí para ela tecnicamente surgir, a gente tem que estar carregando algumas coisas em pensamentos, em ações. Não é a ira que você leva, você desperta a ira, Isso. né? E você aí, consequentemente, acaba tendo essa carreira, né, de más ações, más palavras, né, maus pensamentos, porque você não soube lidar com isso desde o começo, né? E é onde ela prejudica e destrói tudo que foi se construído. Vale a gente lembrar que é um sentimento como qualquer outro. Sim. E que as nossas escolhas, elas estão justamente no ponto que a gente decide como lidar com ela. Não que a gente não vai tê-la, né? Não é que a gente está negando um sentimento. É como a gente vai lidar com esse sentimento. Esse é o ponto. Sim, trabalhar com isso. Mas até compartilho isso daí, né? E, às vezes, pelo fato de você não... O medo, por exemplo. O medo, ele pode fazer você se irar. Porque, às vezes, por você ter medo, você não resolve um assunto que deveria resolver e aquilo vai virando uma bola de neve. Por exemplo, de repente acontece algo que, assim, de uma certa forma me chateou, mas não tanto. Mas me chateou naquele momento. E eu poderia ter resolvido aquilo chamando a pessoa, conversando, explicando calmamente. Mas aí eu não fiz isso. Aí depois acontece novamente, e vai acontecendo, e vai passando um ano, e aquela situação acontecendo. E aí depois, quando eu paro para pensar, eu vou ver a situação, eu falo, mas por que eu não falei? Porque eu tive medo? O mês foi porque eu tive medo, né? Mas ao passar de alguns anos, vamos dizer assim, isso se tornou algo que eu fiquei com muita raiva, com muito sentimento de incompetência, de não saber me impor como deveria ter, né? Peraí, vamos sentar aqui, vamos ver Você vê esse que o medo negócio só foi a ponta do iceberg, né? Sim. Por baixo tinha muita outra coisa. Sim, porque tem situações que acontecem que às vezes você não abre a boca para falar ou expor aquilo ali por medo. Ou medo de magoar a pessoa, ou medo de achar que a pessoa vai te achar você meio ridícula, ou por medo de achar que a pessoa vai falar, você não está sendo uma bem fiel à igreja. Então, você acaba aceitando certas coisas por medo, mas que com o passar do tempo, aquilo vai se tornar algo insuportável para você. Você pode E que se talvez irar. essa dor do insuportável de agora, ela ainda é muito maior do que todas as outras dores que poderia ter sentido ao longo do caminho, né? Sim. Até porque ela foi sendo dissolvida ao longo de um tempo, com diversas outras situações. Sim. Né? Eu vejo em situações que eu poderia ter resolvido antes. E que hoje isso virou uma bola de neve tão grande que eu falo, meu pai não tem nem como tirar o fio da meada para começar a resolver isso daí. Então, ou eu ignoro de vez, então eu vou ver isso, porque mas só que uma coisa eu aprendi. Daqui para frente, o que tiver algo que incomode, vai ser lá. Não para ofender nem para humilhar, mas para ser resolvido. A intenção é ser resolvido. Porque aí começa a acumular. Sim, né? Sim. E o inimigo, ele usa muito isso. O inimigo, ele é esperto, ele não é bom. Ele sabe aonde apertar, ele sabe aonde cutucar, ele sabe aonde você vai cair. E se a gente for avaliar em termos psicológicos, né, a gente já comentou isso em aula, daquele ciclo, lembra? Acho que você estava junto na aula quando a gente conversou sobre isso, o ciclo do luto, lembra que a gente falou sobre o ciclo do luto? Sim. As 5 fases. As 5 fases, né? Então, chega uma hora que você vai ter esse sentimento, mas o próximo passo é a decisão, a renegociação com você. Como você vai negociar isso contigo, né? Então, tem muita gente que fala assim para mim, ai, nossa, como você consegue? Porque eu, no geral, tenho
bom controle disso, né? Claro que é muita ferramenta psicológica, na verdade, né? Eu falo que tem hora que tem que cantar internamente, né? O amar, 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 né? Amar, 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 amar. Aí vem o refrão, amar, 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 amar. Então você fica cantando aquilo até que aquilo te reposiciona, né? Te preenche e você não precisa devolver algo que para você não tá legal. Mas, de toda forma, você precisa escolher lidar com isso e saber lidar com isso da melhor forma para você na situação. Não, fica uma situação bem difícil, até para você viver, né? Para você fazer as coisas, você começa a ficar meio desanimado, você não tem mais vontade. E sabe o que Você também? fala, não, Às vezes falta um ponto de vista prático, né? Você fala, tá bom, você como fala, mas e aí? O que eu faço agora? Não é? E aí? O que eu faço agora? Eu sei o que eu devo ser, eu sei o que eu deveria fazer, mas e agora? E agora? Como é que eu faço isso? Nessa situação que eu estou vivendo, né? é porque muitas vezes vem por causa do outro também. É. Do outro, né? Às vezes vem por causa do outro, por causa de uma situação que o outro está incomodado. Às vezes a situação está bem, mas para o outro se sentir incomodado com aquela situação, já tinha então, fazendo sentido. Eu estava lendo hoje uma parte de os filhos de Alma, o filho de Alma e o filho de Mosias o anjo aparece a eles, né? E aí o anjo fala, por que eles tentam destruir a igreja do Senhor, né? Por que eles ficam tentando destruir o povo do Senhor com mentiras e coisas que não são verdadeiras? E eles se arrependem de uma tal maneira que eles caem por terra, né? Fica sem condições de se mexer, de fazer as coisas por eles mesmos, né? E aí, é engraçado, depois eu até ri, né? O pai de Alma fez questão que todo mundo visse o filho dele naquelas condições, né? Sem ação, né? Totalmente debilitado, né? Devido à situação de ter visto um anjo, né? E eu falei, nossa, ele poderia ter escondido isso, né? Passado pelo cantinho, nem deixar ninguém ver o filho dele naquela situação, não, mas ele fez questão, todo mundo visse o filho dele naquela situação, né? E às vezes é isso, né? Não é que você tem que escancarar as coisas, mas é como o profeta, acho que foi o profeta Beia que falou que como é que é? Quando você for ofendido, acho que for ofendido particularmente, você deve pedir desculpa. Ou não, quando você ofender particularmente, você deve pedir desculpa publicamente, né? Alguma coisa assim, o profeta falou. E é isso mesmo, né? Tem coisas que a gente tem que ter humildade para entender que, peraí, eu errei, então eu tenho que chegar e pedir desculpa. Ser humilde. Opa, olha, fulano, eu errei, né? Eu tenho que pedir desculpa. Tenho que reconhecer meu erro. Porque se eu não reconhecer meu erro, eu nunca vou me arrepender. Nunca vou ter um arrependimento verdadeiro. Se eu não ver que eu passei, eu também. Ah, fulano errou, tá bom, mas eu também errei. Muitas das vezes a gente só quer que o outro chegue na gente e fale, ó, me perdoa, me desculpa, mas a gente não é capaz de enxergar e falar, não, mas desculpa eu também, porque eu também errei com você, eu também fiz coisa errada, não devia ter dito, não devia ter falado, não devia ter feito. Né? E tem horas que a gente olha, parece que tudo mudou, mas na verdade nada mudou, porque a gente não mudou, né? Verdade. E tem que ter essa mudança verdadeira, né? Essa real mudança verdadeira, né? E uma coisa que o Senhor uma vez me falou, já há muito tempo, uma vez eu questionei o Senhor com um assunto, né? Eu questionei ele com um assunto e o Senhor foi bem claro, dizendo que não importa o que os outros façam com você, o importante é o que você faz com você. Cada um vai ser julgado de acordo com aquilo que fizer. Então, o que fizerem com você não é problema seu. Você não tem que se preocupar o que fazem com você. Você tem que se preocupar o que você faz com você, porque você vai ser julgado pelo seu pecado, pelos seus erros, não pelos erros. E muitas vezes o sentimento da ira está tão aí, né? Você se preocupando com o que o outro fez por você, com você, para você, né? E é nisso que a gente pega, porque na verdade a gente não tem que se preocupar com o que os outros fazem com a gente. Você fez, então é problema seu. É como se o senhor falou assim, a questão não é você se preocupar se a pessoa vai se arrepender ou não. É você que tem que se preocupar em se arrepender. Porque se a pessoa não se arrepender, aí ela vai ter comigo. Como você também vai ter comigo. Agora você tem que se preocupar com os seus erros. Deixa eu ajudar.
A relação entre nós e os outros, se a gente for parar para avaliar, em muitos casos, ela não é tão profunda. Em muitas situações, ela é superficial. É, O profundo é entre você e o Senhor, que já entra É. naquela situação. porque o Senhor vai nos julgar. Sim, Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Então, é Ele que vai nos julgar. Ele que vai dizer, olha, ele bom serve com entendeu? É Ele que vai dar essa oportunidade para a gente voltar à presença dele. E aí, se a gente se apega muito a que, mas foi outro que fez isso comigo, mas foi outro que fez. Não é muito. Deixa que o outro resolva com o Senhor lá. A questão é você estar bem com o Senhor aqui. E muitas vezes a gente, quando coloca, quer falar, pode liberar seu microfone. Estava olhando aqui para ela, não vi agora que você levantou a mão. Pode falar. Sim. Estão me ouvindo? Sim. A irmã falou aí, eu gostei que ela está falando sobre mudança, né? Quando a Isso. gente querer mudar. Eu lembro de uma campanha que teve o ano passado, da igreja, né? O profeta nos instruiu a ser mais grato. Quando nós passamos a ter mais gratidão, a gente começa uma mudança. Quando a gente passa a contar as bênçãos, reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas e ter mais gratidão pelas coisas que temos, eu senti que eu consegui mudar algumas coisas em mim. Aquela mudança de ser mais humilde e pedir desculpa. Porque a gratidão traz felicidade e nos aproxima do Senhor. É verdade, a gratidão, Entende? ela traz um sentimento que preenche tanto o coração com coisas boas, né? Porque nós começamos a contar as coisas, mesmo que pequenas e que são muito valiosas, você começa a ser mais feliz, ter gratidão e até você começa a reconhecer os erros e pedir perdão. E foi muito boa aquela campanha, assim, gratidão sempre, todos os dias, né? Nas orações e em todas as coisas que temos. Eu gostaria de comentar também sobre uma outra coisa que foi falada aí, sobre a ira, e quando às vezes nós temos medo, né? O medo também faz a gente, às vezes, ficar irado, né? Foi falado aí. Mas eu lembrei de uma outra coisa também, que nós seres humanos temos, que são dores. Às vezes a gente está sentindo uma dor, às vezes no homem, está com uma gastrite, está com nervoso, ele pode se irar por causa disso, e às vezes a outra pessoa não entende, mas ele está sentindo uma dor. Eu só dei um exemplo de uma gastrite, mas pode ter várias dores nesse corpo do homem. E na mulher também, ela tem várias dores, a gente sabe. Que às vezes a dor que ela está sentindo, ela pode se irar, e às vezes ela não está com raiva da pessoa, ela está sentindo uma dor. E tanto o homem quanto a mulher, às vezes, não sabe expressar essa dor que ele está sentindo, uma dor física, uma dor de doença, e às vezes acaba se irando, né? Então, quando foi falado aí sobre o medo e outras coisas que causam ira na gente, eu lembrei da dor, da doença. Bom você ter comentado, porque tem situações que a gente tem a impressão de que está claro para mim, está claro para todo mundo. E muitas vezes não está claro para ninguém, né? Nem para a gente, nem para outra pessoa. Então, as expressões, a comunicação, o seu posicionamento é algo tão importante para que a gente possa minimizar os erros de relacionamento e comunicação, para não gerar coisas que muitas vezes seriam, assim, a grosso modo, simplista, mas gera um transtorno muito maior, né? É você falando disso. Obrigada por compartilhar, tá bom? Teve um dia que eu estava em casa, eu não tinha dormido muito bem, eu acordei com o meu esquerdo, né? Aquela coisa. Eu também, quando durmo bem. Você fica, ai, coisa, eu não consegui descansar. E aí eu acordei mesmo, acordei meio chato. Aí eu lembro que. E ainda, sabe quando você. Eu não sei se vocês têm uma coisa. Sabe quando vocês vão fazer alguma coisa, alguém fala para fazer, você aí você. Ai, eu não vou responder, eu não vou responder. E você fica, sabe, bem morrendo aqui dentro. E aí, depois que passou esse dia, aí minha mãe ela falou assim: o que você passa, né? A gente não precisa talvez sentir aquilo que você está passando. Você pode mudar o ambiente também, né? Se você não dormiu bem à noite, é no sábado você não trabalha, então toma um banho e dorme de novo no dia, né? Mas não precisa fazer com que toda a casa se sinta, né, em um clima difícil. Eu fiquei pensando nisso, né? E realmente, às vezes, é tentar mudar o ambiente que você está, né? Por mais que o seu eu esteja meio chateado, conturbado, deficiente, você consegue estar trazendo um pouco de harmonia se você tenta se conciliar com o meio termo, né?
não dormir bem, mas tudo bem, eu posso almoçar e dormir, ou eu posso tomar um banho e dormir. Fazer uma renegociação, né? Exatamente, né? Não era um dia de semana, era um sábado, né? Um dia de descanso, né? E outro dia ser domingo. Então, não haveria necessidade de ficar naquela situação de ira, de discórdia, de contenda, né? Você poderia mudar isso, né? Então, às vezes, exatamente como o Cosmo falou, né? Às vezes a gente tem a dor, né? A gente tem essa deficiência, só que a gente pode mudar o nosso ambiente. A gente consegue trazer o número 2, né? Não sei a opção A não deu certo, a opção B. Você sabe o que você está falando aí agora? Eu senti no meu coração de compartilhar com vocês algumas, vamos dizer, algumas estratégias de como lidar melhor com isso. Por quê? Na hora da ira, muitas vezes você não consegue buscar um recurso de ser grato, por exemplo. Gratidão pode evitar que você entre na ira, mas quando você já está lá, nem sempre ela vai tirar você de lá. Ela muitas vezes não é, Cosmo? Muitas vezes ela não vai lá te resgatar, porque você está numa fase, não chega perto de mim. Eu dou TPI. Né? Então, tem algumas estratégias que podem valer a pena, né? Primeiro, evitar que entre na ira. Usar da gratidão como uma ferramenta que vai fazer com que você procrastine esse sentimento ruim, né? Porque a ira é uma junção de coisas. Outra coisa, em algumas situações, quando você tenta se olhar de cima, já fizeram essa chega a ser um exercício mesmo, sabe? Eu sempre costumo dizer assim para quem eu atendo, o exercício da ilha. Se você está dentro da ilha, você não consegue saber se você está em uma ilha se você não olhar de fora, se você não tiver essa visão externa, né? Então, se você tiver essa visão, falar, deixa eu ver aqui, olha você de cima e enxerga como você está, enxerga a cena da situação ali que você está vivendo. Muitas vezes, com essa estratégia, você vai conseguir ter um posicionamento diferente. É você olhar e falar, Mônica, olha para você, Mônica, olha o que você está fazendo, olha o que você está falando. Repara o que você disse para o seu filho agora, olha como você reagiu, olha sua expressão facial. Como se você estivesse conversando com você. E uma outra situação é a gente fazer uma nova negociação, porque nós estamos constantemente fazendo alguns contratos psicológicos com a gente, né? Então, em algumas situações, você precisa refazer esse contrato. Antes de refazer com o outro, que às vezes você vai lá, pede desculpa, rever seu erro, você precisa refazer com você. Eu já errei várias vezes. Eu me preocupei muitas vezes já com o outro e esqueci de mim. Aí eu perdoei o outro, aí fica faltando o quê? O perdão pessoal, né? Você fica naquela se remoendo. Nossa, cara, não acredito. A pessoa já te perdoou, você ainda tá lá pensando. Nossa. E aí vai acontecer o quê da próxima vez? Você tem chance de fazer a mesma coisa. Né? Porque você ainda está no mesmo erro. Tá? Então, a gente precisa aprender a fazer novas negociações com a gente. Eu tenho ensinado um pouco isso com o meu filho. Meu filho, ele é muito exigente com ele. Então, nossa, se ele erra uma frase na prova, amanhã ele vai ter prova. E segunda-feira ele teve prova também. E aí, dentro de toda a matéria que tinha uma pergunta lá que ele tinha que pintar as vogais de uma cor e a consoante de outra. E ele errou. Só que a professora não considerou aquilo, não sei. Ela não considerou. Na nota não veio faltando aquele erro. E aí, quando o pai dele chegou perto, ele falou, eu fiz prova hoje, papai, mas eu errei uma questão. Ou seja, de 15 questões, ele focou na que ele tinha errado. Então, a gente se cobra bastante, a gente não faz uma renegociação, né, com a gente. E aí eu fui falar com ele, olha, mas por que você não pintou e tal? Aí, porque a professora leu a prova toda, mas essa pergunta ela não leu e eu não prestei atenção. Então, sempre vai ter uma explicação do porquê. E é importante que a gente se ponha no ponto de aprender a fazer negociações, novas negociações, renegociar. Porque se você não é capaz de renegociar com você vai ser capaz de negociar com outro até que nível? E, Mônica, outra coisa aqui. Depois que passa aquele sentimento de ira, de raiva, de angústia, depois dá um pesar, né? Isso que eu falar, veio o quê? Veio o quê? Veio o quê? Culpa. Você A culpa. Você fala, puxa vida, né? Não acredito que eu fiz. Ai, coitado dele, de novo escutou isso de mim. Né? Né? Mais Você uma fica vez eu naquele errei com ele. coração pesado, né? Aí você faz o quê? Você desculpa. Aí você tenta corrigir isso, né? Principalmente na relação com os filhos,
isso tem um peso muito grande, porque muitas vezes a forma de corrigir essa situação é fazendo algo completamente diferente do que não deveria fazer. Comprando o que não deveria, dando presente que não deveria, porque você está ali com uma culpa que você está tentando resolver, né? Não que com as outras relações não são assim, são, mas é que às vezes a relação mães, pais e filhos é mais fácil de a gente identificar. Vai tentar compensar. Vamos sair de Né? Então, é aquilo, né? Primeiro bate, entre aspas, né? Primeiro bate, depois beija, né? Então, aí é o ponto que você tem que aprender a fazer essa negociação com você, para que você realmente não erre novamente com outra pessoa e tenha que negociar com o outro. Então, ó, pera lá, eu errei porque eu fiz isso, eu agi assim, assim, assim. Mas pare e pensa, por que você fez assim? Você vai ter os seus motivos por ter feito, mas o que você pode fazer de diferente daqui para frente para que esses mesmos motivos não te peguem de novo, para que você não seja refém deles. Porque aí você vai entrar no discurso que fala tolice, né? Então, vale a pena a gente parar, reparar nos pontos que nos levaram a esse sentimento, para que a gente possa corrigir com a gente, renegociar com a gente, fazer renegociações com a gente, se permitir, porque isso é uma permissão, né? Corrigir a sua rota. Às vezes você se chicoteia tanto que você não permite corrigir a sua rota. Corrigir a sua rota, se posicionar diferente. Tá errado. Às vezes, nem você falou mesmo, a gente às vezes se culpa por uma coisa. Sei se você se ficasse lamentando por uma situação que às vezes não é tão ruim assim, né? A gente, nem eu, por exemplo, eu, às vezes acabo, como é que fala? Não é me culpando, mas eu acabo, de alguma forma, me questionando demais em algumas coisas. E às vezes não precisaria, né? Aí fica aquela consciência pesada, aquele Está te sentimento ajudando pesado, aonde isso? né? Sabendo que eu falo, poxa, era só eu dizer, ó, tudo bem, não deu, acabou, né? E controlar essa capacidade de não ficar me culpando por uma coisa que às vezes, poxa, mas eu quis naquele momento aquilo ali, pronto, acabou. Meu sentimento, aquela situação. E agora, se a partir do momento que eu fiz aquela situação, eu tive aquela situação, não me senti culpada nem nada, mas agora que passou, agora vem a minha consciência querer me culpar, aí é pesado. Por isso que a gente precisa saber se posicionar com o outro, né? Porque aqui diz justamente emoção e ira. As nossas emoções, muitas vezes, mal identificadas e a forma que você não lida com elas bem, você faz com que a ira entre, né? O que mais? Qual falta para a gente ler? Stella, me ajuda aí. Moroni 7:3, 40 e 42. Alguém conseguiu já pegar? Tem aí. Moroni Moroni 7:3. Uhum. Moroni 7:3, depois 40 e 41, né? 2. 40 e 42, tá. Portanto, falarei a vós que sois da igreja, que sois os pacíficos seguidores de Cristo. Haveis recebido esperança suficiente para entrar no descanso do Senhor, de agora em diante, até que descanseis com Ele no céu. Então, 40 ou 42. E, novamente, meus amados irmãos, gostaria de falar-vos sobre a esperança. Como podeis alcançar a fé, a não ser que tenhais esperança? E o que é que deveis esperar? Eis que vos digo, que deveis ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder da sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna. E isso por causa da vossa fé nele, de acordo com a promessa. Portanto, se um homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. Ele fala que a esperança é algo que a gente tem que ter dentro da gente, né? É algo que a gente tem que realmente buscar a todo instante, né? Essa esperança de que eu vou ser melhor, de que vou fazer melhor, que posso ter essa mudança, né?
uma coisa que tem me pegado muito nas escrituras, quando eu falei a palavra redimidos. Eu até fiquei de pesquisar mais sobre essa palavra, ser redimidos, né? Dos pecados, ser redimidos das nossas ações, né? Então, eu fiquei ponderando, falei, nossa, gente, por que essa palavra redimidos tem pensar tanto, né? Ponderar tanto. Mas o que o Senhor acha que o Senhor quer que a gente entenda é que vai ter momentos que a gente vai errar, que a gente vai cometer falhas, vai cometer erros, mas é necessário a gente entender que a gente tem também o arrependimento, que a gente tem a capacidade de conseguir se arrepender dos nossos erros para fazer melhor e ser melhor, né, a cada dia. E entender, como você falou, né, entender realmente o que a gente sente. Muitas vezes esse sentimento nos confunde, né? Esses sentimentos eles trazem confusão para nossa vida, para nossa forma de agir. Você fica pensando, mas eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Aceito ou não aceito? Então, a gente tem que entender os nossos sentimentos, ter compreensão do que a gente realmente sente, do que a gente também gosta, para saber o que isso pode realmente me fazer bem. Você Porque às sabe vezes de você uma acaba coisa? aceitando uma coisa que você nem gosta, mas acaba aceitando só para agradar Porque o tá ali, outro. né? Vai que E vai. não é assim, você tem que também entender, opa, mas eu gosto disso, então eu vou participar, eu vou estar presente. Mas, infelizmente, eu não gosto, então, desculpa, eu não vou estar, não quero, obrigado. Mas não ficar se culpando também. Poxa, você tem né? Só Ai, que tem nega, uma não, coisa que não vale sei a o pena a quê. gente reforçar aqui sobre isso, Georgina. Tem situações que a gente precisa de um tempo para poder administrar, absorver, entender, compreender, sentir no coração, ter acesso de uma forma espiritual com o que tem acontecido também. Sim. E nós vivemos numa fase, numa era, numa geração que é tudo para ontem. Então, muitas vezes, a nossa volúpia de conseguir resolver logo as coisas, de não ter, faz com que a gente vá mal, entenda o que está acontecendo, não tenha, não é nem a paciência, mas não tenha a destreza de entender realmente o que está acontecendo comigo agora. Porque não suporta a dúvida, não suporta o mal-estar, né? E isso faz parte da nossa condição humana. Ai, sabe aquele dia que você fala, nossa, eu não sei o que eu tenho, mas eu não estou bem. Tá estranha hoje, tá esquisito. Tem gente que não suporta isso. Já transforma isso numa ansiedade, já transforma isso numa... né? E às vezes você só precisa acolher que é um sentimento ruim, que você não está muito bem, mas você não precisa fazer ele crescer dentro de você. Vai acontecer alguma coisa. Tá acontecendo alguma coisa? Não, alguma coisa aconteceu. Não, calma, respira. Eu acho muito importante a gente conseguir tanto os sentimentos ruins quanto os bons. Por exemplo, Verdade. a tristeza. Às vezes tem dias que você realmente precisa estar triste. E não adianta você, não, mas eu tô triste, não. Às vezes você precisa realmente, não, tudo bem, eu tô triste. Aqui eu ver um filme, comer isso, e amanhã você já acorda pronto para um novo dia. Bem, não prolongando isso. Mas a gente tem essa mania de Verdade. confundir até isso mesmo, né? De não, eu vou respeitar meu sentimento que eu tô triste e você ficar prolongando. E às vezes é até pior quando você não faz nenhuma coisa, né? Você oculta esse sentimento seu, fica, não, tudo bem, e tem uma hora que desmorona. Verdade. E aí, ao invés de você só passar um dia triste, você passa uma semana, Meses. 2 semanas, exato. E aí acaba crescendo, porque foi muita coisa que acumulou. Coisas que você podia, em um momento só, né? Tipo, não sei, só não tá legal, o sentimento não tá bom. Sente prazer até nos momentos ruins, né? Você conseguir lidar isso de uma forma alegre. Porque, às vezes, a tristeza, ela não tem que ser necessariamente triste, né? Aquele fardo, assim. Ela pode ser, tô muito triste hoje, então eu vou ficar mais Uma experiência. Uma experiência. Você sentir mesmo, você passar por aquele sentimento. E é gostoso mesmo você dar um sentimento de... Quando e você sabe, acontece, você está falando isso, eu estou aqui pensando, né? O quanto é importante a gente realmente identificar isso. Por quê? Porque os momentos bons, eles são construídos. E os momentos ruins, eles também podem... Ai, estou muito mal. Você também pode ter construído eles sem perceber, né? Você deu tanta ênfase para aquilo, às vezes é só um dia, né? Eu vinha vindo para cá, ouvindo uma entrevista na Rádio Nova Brasil. Não sei qual é, não sei se é
elas falaram acho que sobre o Thiago, sei lá, falaram sobre o Thiago York, mas acho que era com a Maria Gadot na entrevista. E aí ela estava dizendo que ela planejou uma pausa na carreira dela e que ela sabe que todos os artistas precisam de um momento para se alimentar de outras coisas, que não pode estar o tempo todo no holofote. Que precisa estar adormecido para poder vivenciar outras coisas também. O que muitas vezes nas artes, no teatro, na música, às vezes as pessoas têm um pouquinho mais de facilidade de entender essa necessidade, porque vai criar expressão. Na vida das pessoas, vamos dizer, como, né? Porque a gente vive o dia todo, não tem como suportar isso. Não tem onde canalizar isso. Não tem mesmo. Eu falei para a Letícia essa semana. Eu falei para a Letícia, falar dinheiro pode até me trazer felicidade. Mas o que ele ajuda? Mas que passar por problema com dinheiro dá outro sentimento, dá, né? Mas não é Não tem nada, por isso que não tem nada a ver, né? Lógico. Você precisa entender o dinheiro como mais recurso, né? Porque não tem nada a ver. E aí você para para pensar, né? Para a gente ir finalizando, você para para pensar justamente nessa condição. O que eu faço com o meu recurso? Né? Eu me permito ir ao extremo da ira, eu me permito sair da ira, viver a tristeza, reconhecer os pontos positivos, exercer gratidão. O que eu faço com o meu recurso? Pode falar. A Lari falando sobre, né, se conhecer, se permitir sentir a tristeza, eu lembrei de um vídeo que falava assim, quando o Sacassi vai pegando pão, sorria. O emprego do descendo, sorria. Quando o cachimbo tem sua canela, sorria para tudo. Eu não sorri como assim, Dá, né? Ó, eu vou chorar muito pelo que aconteceu, mas depois sorria, né? A gente tem que tomar um certo cuidado hoje em dia, que está muito na moda ser positivo. Tem que ser sim. positivo, Se tem você que é ser uma pessoa negativa, você é otimista. vista como um pouco diferente. Sou muito pessimista. E não é isso. Só que a gente não esquece, né? A gente não pode esquecer que existe a positividade tóxica. Tudo é excesso tóxico, né? Você falou, Imagina. uma coisa que você falou, eu até lembrei. Dando uns insights na gente, né? A gente que fala junto, eu também tenho isso. Teve um irmão na Capela de Pedra, quando o irmão deu esse discurso, na Capela de Pedra aqui. E o irmão deu um discurso falando que é importante a gente ter uma válvula de escape, né? E quando a gente usa a nossa válvula de escape, a gente consegue eliminar muitas coisas tóxicas, né? A gente consegue tirar muitas coisas tóxicas. Ele falou, use suas válvulas de escape. Eu não sei qual é de vocês. Ele falou até a dele, mas agora não é. Mas observe, veja o que relaxa, o que tranquiliza, o que faz bem, né? O que te deixa, né, mais em paz, mais próximo do Senhor. Ele falou, tenha uma válvula de escape. Todo membro precisa ter uma válvula de escape. E eu nunca mais esqueci ele falando isso, né? Eu até falei para o meu esposo, olha, você está até vendo minha válvula de escape, porque eu adoro viajar, né? A minha válvula de escape é pegar a estrada, né? Nossa, eu peguei a estrada, eu fico... Acabou. Nossa! Eu fico assim, livre, leve, solta, sem dor de cabeça. Revigorada. Nossa, filha, eu nem quero voltar para casa. Quando eu penso que eu tenho que voltar para casa e falar, eu tenho que voltar para aquela vida de E é novo. bacana isso, a gente fala sobre isso, você lembra muito bem, a válvula de escape ela é uma ótima ferramenta para a gente ter, só que muitas vezes a gente precisa saber desenvolver mais de uma, É verdade. né? Porque se você fica também à mercê de uma só, você fica na dependência. E meio recursos também, né? Coisas Também. Não tem dinheiro para viajar. Às vezes não tem. Na pandemia, que não tinha como. Pode falar, Cosmo. Solta o som aí. Não estou te ouvindo. Peraí que eu não estou te ouvindo. Está baixo aqui. Agora tá ouvindo? Agora sim. Sim, vocês falando aí em válvula de escape, aí eu lembrei de uma coisa. Eu usei uma hoje, tá? Tem oração, resiliência, autocontrole emocional, né? Mas temos que lembrar que tem... O pessoal fala, às vezes fala assim, tá nervoso? Faz 10 flexões, ou conta até 10, né?
São duas aí, já são duas válvulas. Só que hoje eu usei uma. Eu falei para minha mãe, eu estava na casa da minha mãe, ajudando ela lá, né? Tem 7 anos. Aí eu tive um momento que estava meio tenso lá, estava trabalhando também no computador. Eu falei assim, eu chamei ela de Tiana. Tia, tem chocolate aí? Porque chocolate também acalma, você tem uma sensação de prazer, assim, né? Aí eu sei que ela guarda um chocolate, ela falou, onde tá? Quero um pedaço de chocolate. Eu comi e tal, me acalmei um pouco. Então, assim, tem várias, só estou lembrando algumas, né? Válvulas de escape. Então, tem gente que faz exercício. Às vezes eu faço 10 flexões para ativar. Falam que fazer exercício ativa o hormônio da felicidade, né? Não sei se você já ouviu falar isso. Andar de Sim. bicicleta, fazer flexão de braço, abdominal, você vai esquecer algumas coisas, você vai se preocupar com o seu exercício. Então, foi muito bom. Eu só estou lembrando mais válvulas de escape, né? Só E estou válvula de lembrando. escape, eu preciso fazer uma aula aqui sobre elas, né? Ah, Porque elas são verdade, muito viu? necessárias, né? Só que a gente tem que saber como lidar com elas. Por exemplo, tomar cuidado para que isso não vire um vício para você, né? Você falou de chocolate, achei ótimo que você trouxe esse exemplo, Cosmo, porque, por exemplo, eu já me vi viciada no chocolate, né? Você fala, eu preciso de um chocolate. Todo dia precisar de um chocolate vira vício, né? Eu me viciei. E aí, para tirar esse vício, que foi até pouco tempo depois que eu tinha me convertido aqui para a igreja, eu falei, tá, café tranquilo, não tenho problema com café, não tenho problema nenhum com isso. Coca-Cola, não tenho problema com isso. Mas chocolate, esse me pegou. Né? E recentemente compartilhei com vocês a questão do leite, né? Que eu voltei a consumir essa semana e eu optei por não consumir porque não me faz bem, eu senti que não fez bem. Então, assim, o quanto às vezes a gente se vê no vício, né? E o vício é muito fácil identificar o álcool, a droga, né? A pornografia é muito fácil identificar, mas o vício emocional você tem dificuldade de reconhecer, o vício alimentar você tem dificuldade de abrir mão dele. Eles passam tão despercebidos, É. né? Ele sempre começa com algo de prazer, até virar um lícito. vício, ele tem algo que te faz bem, né? E eu tenho bastante cuidado com essa questão, né? Porque a gente fala, não bebe, mas também come, né? Se bebesse não é tão prejudicial, talvez, né? Então, pera lá, né? A gente tem que usar da palavra de sabedoria no meio do caminho, né? Então, obrigada por você ter compartilhado, mas, assim, vamos ampliar as nossas válvulas de escape para que a gente não se sinta refém de nenhum sentimento ruim e também de nenhuma delas, né? Então, por exemplo, música é uma coisa que ajuda muito, a leitura é uma coisa que ajuda, exercício, esporte, o que mais? Algum tipo de alimentação, dançar. Nossa, dançar é uma coisa que liberta, né? Bem, a música, aprender inglês também. Aprender, né? Depois, eu particularmente gosto muito de estudar. Nossa, eu quando estudo parece que eu tô... Mas eu tenho que tomar cuidado, porque como eu trabalho por conta, se deixar eu estudo o dia inteiro no trabalho. Então, a gente tem que saber como se posicionar, né? Ai, que aula deliciosa, né? A gente começou falando de ira e está terminando a aula com tanta leveza. Uma coisa que eu tenho que fala também, com a valores é que sobre criar hábitos, né? Mini hábitos. E eu lembro que eu estava lendo, foi algum artigo de algum neurocientista que ele falou que o nosso cérebro ele é reprogramado, né? Então a gente pode programar o cérebro. E aí tem um livro até chamado Mindset, que é muito bom, e ele fala, né, a respeito disso, a gente tem essa mania de pensar que, eu nasci assim, eu morro assim, não vou mudar nunca, e você permanece naquilo, né? Sendo que a gente pode criar novos hábitos. E um exemplo hoje, quando eu estava estudando a respeito disso emocional, foi que a mulher que estava explicando, ela falou que um hábito que ela criou é que ela tomava banhos gelados no verão. E ela começou agora a tomar banhos gelados no inverno. Aí eu fiquei, gente, e ela falou assim, sou louco, mas mostra o quanto a gente pode dominar o nosso corpo. Porque e eu sou uma pessoa muito friorenta, para mim tudo foi motivo com blusa. E eu tenho tentado diminuir as blusas, porque às vezes é realmente desnecessário. E aí eu peguei e fiquei pensando, nossa, realmente, porque a gente cria algumas situações... Algumas necessidades que não existem, que não né? existem. E eu fiquei pensando, nossa, se algum dia que ficar, por exemplo, penso no fim do tempo, e eu penso, assim, um caos total, né? E eu fico, nossa, imagina, não ter água quente, e aí chegou o inverno, e aí eu vou morrer, porque não vou conseguir tomar banho quente, não vou mais banho. E eu falei, nossa, realmente, a mente humana ela é muito poderosa. É muito poderosa, mas que a gente não sabe nem como lidar com ela, né?
E eu fiquei ponderando a respeito disso, que não é essa questão de vai ser assim, não assim, mas questão dos hábitos que você procura criar, né? Sim. Então, eu tive problema com água, por exemplo. Eu não bebi água por nada, nem um copinho. Até ter pedra no fim. Aí eu falei, eu vou começar a beber água. E hoje em dia é uma coisa que eu sinto prazer já. Eu quero beber água quase sempre, porque eu sinto a necessidade não, né? Mas sim, mais à vontade, aquela coisa de beber. E eu fiquei ponderando especialmente disso, que são hábitos, né? A igreja sempre enfatiza a respeito das metas que a gente... E aí eu notei que é para a gente conseguir criar esses hábitos, a se desenvolver e a entender mais, né, a respeito de nós mesmos, se conhecer e aprender realmente a utilizar o corpo que o Senhor nos deu, né? Porque a gente pensa, nossa, nasci aqui, não vou conseguir morar em algum país nórdico, que é muito frio, sendo que o nosso corpo ele consegue ser adaptável, porque o Senhor nos criou para isso. Com certeza. Acho que me interessante você falando isso, porque agora eu imaginei, né? Imagina lá no céu, a gente não sabia o que era talvez se alimentar bem, a gente não sabia o que era de frio, calor, a gente não sabia de nada, a gente só sabia que existia um plano, a gente escolheu um dos planos, viemos à Terra. E olha quantas experiências a gente vivencia de forma Aqui, carnal todos os dias. isso, desenvolve a ira, a compaixão, a caridade, às vezes sofrimento, às vezes tanta alegria em algo que a gente faz, criar hábitos, tirar hábitos da nossa vida, ter um vício ou não ter um vício, controlar o chocolate ou não controlar o chocolate. Tudo é tão novo, e aí você pensa, né? Às vezes você está com 80 anos e ainda está tentando se desenvolver alguma coisa que faltou. E o interessante, né, de tudo isso é saber que o nosso corpo ele é tão adaptável quanto a gente possa imaginar, né? Quem diria que talvez a gente, em ênfase ao mundo inteiro, né? Toda a humanidade se adaptou bem à pandemia. Algumas pessoas tiveram seus problemas. Mas em pensar que um vírus ele foi crucial na vida das pessoas, a gente tem que se adaptar em casa, sem contato, com máscara e tudo, né? Pensar que a gente tem que se adaptar a isso, então é possível a gente se adaptar a coisas menores, né? E as metas, né? Por isso que a igreja enfatiza tanto esses 4 pontos, para poder trazer esse lado de humanização para nós mesmos e para a sociedade, né? É verdade. Que bom. Eu gosto muito das reflexões que vocês trazem, assim, porque a gente realmente sai daqui com outro nível, né? Cosmo está participando aqui com a gente pela primeira vez. O Luiz está aí online também. O Ricardo e a Carol já estiveram com a gente aqui. E, assim, o quanto realmente a gente consegue ir além, né? Então, que a gente possa terminar essa aula de hoje reconhecendo um pouco mais da nossa condição de ter autocontrole, né? De entender que você talvez não esteja onde você gostaria, mas se você der um passo por dia, você vai, daqui a algum tempo, estar muito melhor do que você está hoje, né? E que as coisas vão ter um novo posicionamento para você. Você vai falar, não, epa, peraí, aqui quem manda sou eu, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso, né? E é muito bacana quando a gente ver, por exemplo, isso ser ensinado pela criança, né? Eu acompanho meu filho, assim, e tem muitas coisas que eu tento trabalhar isso com ele, né? Ele fala, mas eu não consigo. Eu falo, você ainda não consegue, mas à medida que você treinar, você vai conseguir. Tudo é uma questão de treino e hábito, né? E hábitos são processos que a gente coloca na nossa rotina e que você tendo uma aceitação deles, porque muitas vezes a gente não tem uma aceitação de um novo hábito. E é aí que complica. Porque se você não aceita um novo hábito, você vai ser resistente. Mas se você tem uma aceitação do novo hábito, um hábito novo implementado em uma média de 30 dias já te dá um novo posicionamento diante dele. Então, a gente precisa ter um pouco de constância para conseguir ter essa mudança. Não existir tão fácil. Comecei a fazer academia e aí eu mexe muito com flexibilidade, essas coisas, né? Eu estava muito enferrujada, porque fazia muito tempo que não fazia nenhum exercício. Os primeiros 30 dias é a constância de você pegar o tapete, você ir, colocar na aula, coisas simples até você conseguir completar uma aula inteira. E hoje em dia, com o tempo eu fui vendo que realmente é questão de hábito. Depois você falava que a prática leva à perfeição, né? E a questão de você realmente inserir na sua rotina. Às vezes não dá para fazer uma aula de 1 hora, vai fazer 20 minutos, 10 minutos, mas você não deixar de fazer, né? Você ter a constância de estar ali fazendo. E realmente você nota, é algo
absurdo, assim, você ver as práticas. Mas é muito fácil, os 30 primeiros dias você conseguir querer desistir. Sim. Você fala, não, tá muito difícil, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir. E aí começa o nosso canal, né? Não, fica quietinha, fica na sua zona de Os conforto. 30 primeiros dias você tá concorrendo com você, mentalmente. Exato. É a sua guerra. É a sua guerra. E aí, depois de 30 dias, é uma coisa que, tipo, tá bom, vou fazer yoga. E não se torna a guerra mais. Exato. Até que eu sei que é bom, você já começa a notar a diferença. Você vivencia já isso, né? Exato. Que bom poder estar aqui. Alguém mais quer fazer algum comentário para a gente encerrar? Não? O quanto agregou para vocês hoje essa aula? Pode soltar o som aí, Cosmo. É rapidinho. Eu gostei muito da aula. Está me ouvindo? Sobre esse assunto de inteligência emocional. Vai ter uma sessão, vai ter várias aulas, ou é só hoje? Todas as terças, tá? Hoje nós estamos na aula número 7 ou 8? 8. Nós temos 15 aulas no total. Então, nós estamos exatamente na metade do curso. Ah, tá bom. Então, eu gostaria de que você me adicionasse. Você falou num grupo no começo da aula, eu não estou nesse grupo. Você poderia me adicionar? Ela já pegou para te adicionar, né? A Estela que me ajuda aqui, ela já pegou seu número para poder te adicionar lá, tá bom? Então, quando chega no final de semana, mais ou menos assim que eu tenho tempo, geralmente no final de semana, eu mando o link do discurso que vai ser a base da próxima aula e o tema. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom? A gente se encontra aqui para poder construir juntos. Tá bom, obrigado. Então, tá ótimo. Obrigada por vocês estarem aqui. Você pode fazer a divulgação? Amém. Obrigada a todos. Até a próxima semana. Estelinha, meu